Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu falo aqui e você repete comigo, por gentileza. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém. Pode tomar assento em nome de Jesus. Nós estamos iniciando neste domingo uma série de mensagens num dos sermões mais importantes que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo proclamou. O Evangelho de Mateus, ele nos mostra 5 grandes sermões que Jesus Cristo pregou. E o primeiro é justamente esse aqui. É o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que inicia no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e vai se prolongando, chegando até o capítulo 7, versículo 29, com uma parábola que Jesus Cristo ensina aos seus ouvintes, dizendo que aquele homem que ouviu a palavra do Senhor e colocou em prática, ele é um homem prudente. E aquele que ouviu e não colocou, ele é um homem imprudente. Então Jesus finaliza, na verdade, o seu sermão da montanha, contando essa parábola que eles muito bem conheciam, porque entra no campo da engenharia, da arquitetura, porque ninguém vai edificar uma casa sobre a areia, disse Jesus. Vai edificar a casa sobre um fundamento sólido, para que essa casa não venha se desmoronar. Então Jesus está usando uma figura do mundo corriqueiro deles, do dia a dia, da construção civil, para aplicar literalmente na vida espiritual. Todos nós que estamos aqui devemos edificar, seja a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, não na areia deste mundo, mas no fundamento que é Cristo Jesus. Nossa vida deve estar projetada em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele não lança nenhum fundamento, já tem um fundamento que é Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Eu me lembro que em 1998, eu era seminarista junto com a Cida, minha esposa, e lá no seminário onde nós estudamos, o Dr. Russell Shedd, ele foi dar aula para nós. E uma das aulas que ele ministrou, que foi muito significativo para nós durante aquele tempo lá, foi justamente sobre as bem-aventuranças. Foi uma aula importante, que a gente aprendeu muito sobre humildade, sobre toda essa questão que Cristo trabalha, a liderança do ponto de vista de Jesus Cristo, quando o Dr. Shedd, ele deu aula para nós lá no seminário. Depois que eu me formei, depois que o tempo passou, e nós começamos a iniciar aqui na nossa igreja o nosso congresso de teologia, Sociedade de Fé, os mais velhos aqui sabem, nós começamos a trazer muitas pessoas de diversos lugares do Brasil, para pregar a palavra do Senhor. E um dos convites que eu fiz foi para o Dr. Russell Shedd, que veio aqui na ADI, pregou nesse púlpito aqui, e uma das suas pregações, de diversas pregações que ele pregou aqui, foi sobre também o Sermão da Montanha, sobre o Sermão do Monte. Me lembro que essa igreja estava lotada de pessoas de diversos lugares, ouvindo
a palavra do Senhor, né, em cima desse tema tão importante para nós, e por isso que nós queremos entrar dentro do Sermão da Montanha, para a gente ter uma compreensão da vida prática, da vida que Cristo nos ensinou e nos ensina. E quando a gente olha, por exemplo, ao longo da história da igreja, porque nós temos o Sermão da Montanha, e nós temos o último livro, que é Apocalipse, e nós temos o último apóstolo, que é João, que foi até o ano 100. Mas depois não tem mais nenhuma presença apostólica, mas existe a história da igreja, a história eclesiástica. E o Eusébio, que escreveu a história da igreja, os 4 primeiros séculos da história da igreja, vai mostrando para nós como é que Deus, ao longo dos anos, vai usando e levantando homens e mulheres para levar adiante o seu evangelho. Por isso que o evangelho chegou até nós hoje, em pleno século 21, nós podemos ouvir as mesmas palavras que no primeiro século eles também ouviram, que são as palavras inerrantes de Jesus. Por quê? Por conta dessa transmissão de fidelidade, onde uma geração é fiel a outra geração em entregar a palavra genuína do Senhor. Eu sei que hoje nós vivemos um momento crítico do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da exposição bíblica, do ponto de vista da pregação. Há muita palha, há muita filosofia, há muita coisa misturada nesse chão batido da Bíblia. Mas nós somos gratos a Deus porque entendemos, como igreja ADI, que nós precisamos ouvir a genuína palavra de Deus. Aquilo é o mês da Reforma Protestante que o Lutero falou, sola escritura. Somente a Escritura é a regra de fé e conduta para todos nós que estamos aqui. Eu não sou guiado pela minha mente, eu não sou guiado pelas minhas emoções, eu não sou guiado pelas circunstâncias, eu devo ser guiado pela palavra de Deus através do seu santo e bendito Espírito Santo. Então, ao longo da história da igreja, você vai abrindo os textos e vai vendo que os pais da igreja, a patrística, todos eles trabalharam o Sermão do Monte. Todos eles, seja o Jerônimo, seja o Cipriano, seja o Atanásio, seja o Agostinho, por exemplo, que foi o primeiro a escrever de forma exegética o Sermão da Montanha e analisar ponto por ponto. E não só isso, os reformadores, né, os pentecostais e todos os líderes e pastores e estudiosos da Bíblia, né, como, por exemplo, Dietrich Bonhoeffer, que foi morto por Hitler, e ele escreveu um livro interessante, que se chama O Discipulado, e ele trabalha de forma muito clara nesse material, né, o Sermão da Montanha, que é muito importante. Então, nós entramos em terra santa quando nós colocamos o nosso pé aqui no Sermão da Montanha, quando nós abrimos o texto e lemos na íntegra as profundas palavras de Jesus. E as palavras de Jesus aqui, elas são altamente contracultural. Esse é o primeiro ponto importante para a gente que estamos aqui. Ela está indo contra a cultura que nós vivemos. Então ela é contracultural, ela não é intracultural, ela não está trazendo a cultura profana deste mundo para dentro do aspecto sagrado, mas ela é contracultural. Ela está indo contra uma cultura que fala uma coisa e a Bíblia diz outra. Ela é contracultural porque a Bíblia toca uma nota e esse mundo sistemático toca outra nota. Então, quando nós olhamos, a gente percebe que o Sermão da Montanha, e eu hoje vou falar só 2, porque semana que vem outras pessoas vão falar mais 2 e assim vai, e várias pessoas vão passar por aqui pregando o Sermão da Montanha. A minha parte aqui é analisar esses 2 versículos que nós lemos aqui. E ele é contracultural por quê? Porque o texto que eu li diz, bem-aventurados os humildes. Logo, a nossa geração, ela diz que nós não devemos nos humilhar. Você não deve se humilhar para ninguém. A gente aprende isso com os arquitetos dessa nova geração. Você tem que mostrar que você é forte, que você é altaneiro, que você pode, que você conquista. Não tem nada de se humilhar. Aliás, o Nietzsche, um filósofo, ele falou que um dos problemas do cristianismo é justamente esse ponto da humildade.
O cristianismo ensina que deve ser humilde. Isso é errado, disse Friedrich Nietzsche, um teólogo, um filósofo ateu, que escreveu vários livros contra a religiosidade cristã. Os próprios gregos, os filósofos gregos, diziam que humildade não é virtude nenhuma. Quem traz essa palavra humildade é o cristianismo. É o Antigo e o Novo Testamento que é tão importante para nós. Então, o mundo que a gente vive, por isso que o Sermão da Montanha ele vai contra essa cultura, né? Enquanto a Bíblia diz para mim, Carlos, João, José, Maria, você deve ter um espírito humilde, você é um Macários, você é um bem-aventurado. Enquanto a Bíblia me ensina isso, há 2000 anos já, os arquitetos, os filósofos, os ideólogos dessa geração, diz para mim e para você que não, que nós não devemos nos humilhar, que nós não devemos baixar nossa cabeça para nada, que nós devemos reivindicar, que nós devemos ter a nossa cabeça erguida. Enquanto a Bíblia diz, Carlos, você tem que chorar, porque você vai ser consolado. Os ideólogos dessa geração dizem, não, o homem não chora. Chorar é para fraco. Você deve mostrar que você é forte. Você não deve se prostrar diante do seu sentimento. Então, a Bíblia é altamente contra essa cultura deste mundo. E quando a gente entra para dentro do texto, a gente percebe, já no verso 1 aí, do texto que você leu junto comigo, que o texto começa assim, ao ver as multidões. Então tinha uma multidão, como hoje aqui tem muitas pessoas. Ao ver as multidões, Jesus, ele subiu no monte. Ele subiu ao monte. Então ele se assentou, uma cátedra, como um rabi, como um mestre. É verdade que Jesus curou, que Jesus pregou, que Jesus fez tantas coisas, mas aqui ele está como alguém que quer nos ensinar. É como um pai que pega na mão do seu filho e vai ensiná-los para ele aprender a fazer e não fazer errado. O texto fala para nós que Jesus Cristo, ele subiu ao monte e se assentou. E os seus discípulos, veja bem, a multidão estava próximo de Cristo. Não sabemos se a multidão ouviu ou não, talvez ouviu. Mas o que me chama a atenção aqui é que Cristo se assenta, diz o texto, e os seus discípulos. Essa palavra discípulo é uma palavra importante que devemos resgatar de novo ela. Porque é a palavra que a Bíblia vai usar de maneira frequente para falar de mim e de você, se realmente Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Nós somos discípulos. Quem é um discípulo? Matateu, aquele que aprende com o seu mestre, aquele que está disposto a aprender e mudar, aquele que está disposto a aprender e ensinar também outros. Então nós somos discípulos de Jesus Cristo. E a Bíblia fala para nós que Jesus se assentou e os seus discípulos, olha só o que diz, e os seus discípulos, está aí na sua Bíblia, se aproximaram dele. Aqui nós já aprendemos uma lição bíblica. Primeiro, eu e você devemos nos aproximar de Jesus Cristo para nós ouvirmos os seus ensinamentos. Quem está longe não ouve o ensinamento de Jesus. Quem está, às vezes você pode estar sentado aqui nesse banco e a sua mente está longe. Você está com o corpo presente aqui, mas a sua mente está galopando para algum lugar. Acaba o culto, você nem sabe o que foi pregado. Distanciamento de Jesus não tem nada a ver com o aspecto geográfico fisiológico. Tem a ver com alma, tem a ver com coração, tem a ver com mente, tem a ver com prostração, tem a ver com entendimento de soberania. Então você pode estar sentado aqui, mas não está nem aí para aquilo que está sendo pregado, que é a palavra de Deus nessa noite.
Sua mente está em outro lugar, ou no problema, ou na luta, ou na dor, ou sei lá o que, esqueceu o ferro ligado em casa e está aí borboleteando sua cabeça. Você pode estar sentado aqui e sua mente está em outro lugar. Agora, o texto nos ensina para nós que Jesus Cristo, os seus discípulos se aproximaram, estavam próximos ao ponto de ouvi-lo. E esse é um recado também para mim e para você. Ninguém que está longe de Deus consegue ouvir a sua voz soberana e a doce voz de Jesus Cristo. Ninguém. Ninguém que está longe de Deus consegue ouvir a voz de Jesus. O próprio Jesus Cristo falou: as minhas ovelhas, elas não escutam. Escutar é um ato de a gente perceber alguma coisa sem analisar. Jesus nunca vai usar a palavra escutar. Jesus vai sempre usar: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Em Apocalipse está escrito lá também: ouvem o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos que ouvir. Ouvir é o ato de parar, de ruminar. É o ragar, é ruminar a palavra, o que está sendo falado. Então eu vou ruminando, eu vou tirando as proteínas daquilo que está sendo falado. Então eu paro para perceber, para analisar. Porque escutar, a gente escuta tudo: panela, escuta ventilador, escuta buzina de carro, a gente escuta. Agora, ouvir é um ato de parar. De parar e ouvir a voz de Deus. Então, o primeiro ensinamento que a gente aprende aqui é que eles pararam para ouvir. O segundo, Jesus passou a ensiná-los. Preste atenção nesse detalhe aqui. Jesus está ensinando eles. Claro, tem que ensinar. Eles vão ser discípulos, depois eles vão ser apóstolos, ser colunas da igreja. E eles têm que passar de maneira fiel aquilo que eles aprenderam de Jesus. Eles não podem passar de maneira infiel o ensinamento da palavra de Deus. A gente percebe hoje na parte da manhã, estava uma turma grande aqui, a gente estava dando o curso Primícias para eles, e eu estava falando para eles o seguinte: na Bíblia existe 3 tipos de doutrina, de ensinamento. A palavra doutrina quer dizer ensino. 3 tipos de doutrina a Bíblia aponta para nós: doutrina de homens, doutrinas de demônios, e a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Então nós não ensinamos doutrinas de demônios. Por exemplo, quando alguém ensina para você que Jesus Cristo não é Deus, isso é doutrina de demônios. Quando alguém diz que o Espírito Santo não é Deus, ele é uma força ativa, isso é doutrina de demônios. Quando alguém ensina para você que não existe trindade, mas unicismo, isso não é doutrina bíblica. Então, a Bíblia fala para nós que Jesus está ensinando. Para quê? Para que eu possa aprender e repassar de forma bíblica para o meu filho, ou para os meus liderados, ou para o ministério que eu estou, e para a minha própria vida. Então, eu tenho que aprender certo. A gente chama isso de ortodoxia, ensino correto da palavra de Deus. Então Jesus começou a ensiná-los. Logo, uma coisa que me chama a atenção aqui é que nós devemos estar abertos para aprendermos de Jesus Cristo. Por quê? Porque a nossa geração, essa geração agora, ela tem um problema sério. Ela é a geração que desaprendeu a dizer: eu não sei. Esse tipo de tema aqui eu não sei. Você poderia me explicar? Esse tipo de assunto aqui eu não sei. Você poderia sentar comigo e me ensinar? A nossa geração, por conta que ela é uma geração do Google, ela é uma geração da pesquisa, ela é uma geração que vai aqui na internet, já pesquisa rapidamente alguma palavra que ela acha, o dracma, vai lá e pesquisa tal. Então ela acha que ela não precisa mais aprender. Esse é um grande erro dessa geração atual. Ela acha que sabe tudo. Então você conversa com uma criança que você contou semana passada para ela, por exemplo, a parábola ou o livro de Jonas, que o Jonas foi engolido por um peixe. Você vai conversar com ela, ela já vai dizer para você direto: essa história aí eu já sei, tio. Eu já sei essa historinha aí.
Por quê? Porque a própria mente dela já está programada, formatada para dizer, eu sei. São poucas as pessoas que têm a capacidade que teve aquele eunuco, quando Filipe chegou próximo do carro dele e perguntou para ele, entendes o que você está lendo? Aquele ministro de Candace, ele poderia dizer, eu nem te conheço. Quem é você para me questionar? Ele foi humilde, ele disse, como que eu vou aprender se não tem ninguém que me explique? Então, o desejo, a vontade de querer aprender. Então, Jesus está ensinando. Então, a nossa geração, ela tem uma síndrome do já sei. Porque ninguém é mais humilde para dizer, eu preciso aprender. Então Jesus ensina eles de maneira correta, porque uma vez que você aprende de maneira correta, você vai viver a sua vida de maneira correta. A gente chama isso de ortodoxia. Logo, a ortodoxia, ou seja, o ensino correto, vai te levar à ortopraxia, ou seja, você vai ter uma prática correta, e essa prática correta vai te levar à ortopatia, ou seja, você vai ter sentimentos corretos na presença de Deus. Uma coisa chama a outra. Então Jesus, ele começa a ensinar. Então, o Sermão do Monte, Jesus nos ensina como é que eu e você, todos nós que estamos aqui, como é que nós devemos andar na presença de Deus. Eu não posso andar na presença de Deus da minha maneira, do meu jeito, como eu acho que deve ser. Eu devo andar na presença desse Deus conforme os ensinamentos de Cristo. Ele veio revelar quem é Deus. Então o Sermão do Monte nada mais é para mim e para você de como é que eu, homem infinito e você também, vamos andar na presença de um Deus que é poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, soberano, santo, que é digno de toda a honra e toda a glória. Como é que eu, Carlos, aqui em Tubarão, nessa cidade do sul de Santa Catarina, como é que eu ando na presença de Deus? Como é? Então Jesus começa a nos ensinar, e ele ensina dizendo assim, primeiro, bem-aventurado. Ele começa com essa palavra, bem-aventurado. O que isso significa? Muitos traduzem essa palavra, Macários, do grego, feliz. Está certo. Uma das suas semânticas é a palavra feliz mesmo. Mas, essa palavra também, ela leva eu e você para um bem-estar espiritual. O que Jesus está dizendo é, bem-aventurado, ou seja, hoje, as pessoas estão em busca da felicidade. As pessoas hoje, na nossa geração, estão em busca do hedonismo, que os gregos tanto falaram, do prazer, do hedonismo grego. As pessoas estão em busca do hedonismo. As pessoas estão hoje em busca de preencher um vazio existencial do seu coração. A alma de muitas pessoas está gritando. São coisas que o dinheiro deste mundo não compra. Nada pode frear o mar revolto da nossa alma. Nada pode, por exemplo, parar as ondas espumantes do nosso ser. Nós somos seres ontológicos, nada. Por isso que o dinamarquês Søren Kierkegaard, ele disse uma coisa interessante: o vazio do nosso coração é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Você vai em busca de bem-aventuranças, de bendito, você vai em busca da felicidade, mas a verdadeira felicidade não reside nas coisas deste mundo. Ela está em outro patamar. Por isso que o poeta brasileiro, ele cantou e disse, o que será que dá dentro da gente que não era para dar? Ele está falando desse coração que nada preenche, dessa melancolia, dessa válvula que explode na alma, que só Jesus Cristo pode preencher, só Deus pode fazer. Então,
Bem-aventurado, ele começa falando. Mais do que feliz. Uma pessoa afortunada. Jesus diz, bem-aventurado, disse Jesus, aqueles que são humildes. Presta atenção. Bem-aventurado os humildes de espírito. O que seria isso? O que é que Jesus quer comunicar? Por exemplo, Lucas, quando conta o Sermão da Montanha, ele diz simplesmente bem-aventurados os pobres. Ele não segue adiante. Mateus leva eu e você para outro patamar. Ele diz, bem-aventurado os humildes, ou os pobres, pitochos. Bem-aventurado os humildes de espírito. O que é isso? Ser humilde? É quando eu e você entendemos que nós dependemos de Deus para tudo. Ser humilde não é ser humilde, colocar uma roupa humilde, ter uma cara humilde. Não é nada disso que a Bíblia está falando. Tem gente que mora numa casa humilde e é orgulhoso. Tem gente que mora numa casa maravilhosa e é humilde. A Bíblia não está falando de questões materiais. Ela está entrando mais a fundo na questão da alma e da vida. Então Jesus diz, bem-aventurado os humildes. Quem são os humildes? Os humildes são todos aqueles que dependem exclusivamente de Deus. Para tudo. De manhã cedo ele se levanta e ele já ora dizendo, Deus vai comigo. Deus me ajuda. Ele depende de Deus para tudo. Esse é o humilde de espírito. Ele é humilde. É aquelas pessoas que dependem do Senhor para tudo. Por exemplo, o centurião de Cafarnaum, ele foi um homem de fé, é verdade. Jesus elogiou a sua fé. Mas ele foi um homem humilde. Quando ele fala aquela palavra, eu não sou digno que tu entres em minha morada, mas diz somente uma palavra e o meu servo será curado, porque eu também sou homem, que estou debaixo de autoridade, mas eu também tenho uma autoridade. Eu digo a esse vai, ele tem que ir, ele tem que fazer o plantão. Eu digo a esse fica, ele tem que ficar. Assim é tudo no mundo espiritual. Então o centurião que representava Roma, que representava a força armada de Roma na terra palestinense, ele tem um coração humilde. Ele se humilha. Ele diz, tu podes fazer, tu podes curar. E por isso que Jesus Cristo disse, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé deste homem humilde. Vai, porque o teu servo está curado. Quando nós reconhecemos que precisamos todos os dias da bondade e da graça de Deus, Deus ele nos socorre. Quando eu dependo e entendo que todo dia eu dependo dessa graça do Senhor, da proteção do Senhor, da bondade do Senhor, não é em vão que o salmista no Salmo 121, humildemente ele falou, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É um coração humilde. É um coração que se prostra. O Davi foi muito humilde. O Davi tinha exército. O Davi morava na fortaleza. O Davi tinha uma cidade murada. Mas o Davi, quando você abre os salmos, você percebe, o Davi tinha um coração humilde. Isso é uma coisa importante. Humildade, presta atenção um pouquinho, é depender de Deus para tudo. Por exemplo, para educar o seu filho. Você que é pai, você que é mãe que está aqui, você tem que depender de Deus. Você tem que pedir estratégia para Deus para educar o seu filho. Porque o mundo está educando, educandário. O mundo educa os nossos filhos através da televisão, através disso, através daquilo, através de várias coisas. E nós que somos pais, nós que somos cristãos, nós devemos ser humildes para aprender com Deus a ensinar os nossos filhos como é que eles devem andar na presença do Senhor. Como é que eles devem exaltar e glorificar a Deus em qualquer faixa etária
Desde lá do berço eu já educo meu filho. E nós dependemos de Deus para educar os nossos filhos. Por exemplo, para conduzir a nossa vida. Você tem que ser humilde. Para reconhecer que se a sua vida, ou seja, a direção da sua vida estiver nos seus braços, você vai quebrar a cara. Se a direção do seu casamento estiver na sua mão, você vai quebrar a cara também, ou do seu namoro, do seu noivado, qualquer da sua empresa. Você tem que ser humilde para depender de Deus para tudo, para o seu casamento, você que namora, você que noivou, você que está solteiro, você que é casado há tanto tempo. Todos nós dependemos todo dia de Deus. Nós devemos sempre ter esse coração humilde para aprender do Senhor. Quando a gente olha, por exemplo, para Moisés, Moisés foi uma pessoa mansa, foi uma pessoa humilde. Um coração humilde na presença do Senhor. Quando Deus aparece para ele na sarça, o Moisés aprendeu toda a cultura egípcia, pessoal. Ou seja, toda a educação mais apurada do Egito, Moisés aprendeu. Mas com 80 anos de idade, quando Deus aparece para ele na sarça, lá no Monte Sinai, e Deus envia, Moisés, ele tem um quebrantamento. Ele diz, eu não tenho condições de ir, Deus. O Moisés não foi assim, deixa comigo, que isso aqui eu resolvo. Tem um monte de gente que faz isso, né? Isso aqui eu bato no peito aqui, deixa comigo. Eu resolvo. Moisés não. Moisés não é igual os homens no Brasil, as mulheres no Brasil, que batem no peito e dizem, eu resolvo isso aqui deixa comigo. Não. Ele se humilha e diz, Senhor, eu sou gago. Mas tem uma contradição, porque se você for para o livro de Hebreus, o livro de Hebreus vai dizer que Moisés era poderoso em palavras. Tem uma contradição bíblica. Não é que tem uma contradição bíblica, é porque diante da glória de Deus, todos nós vamos gaguejar. Todo mundo gagueja. Gagueja. Então Moisés está humilde, e a humildade dele faz Deus erguer ele. E você depois conhece toda a história dele, esse legislador, esse homem que tira o povo de Deus do Egito, esse homem que leva durante 40 anos o povo de Deus e vê por conta dessa humildade dele, coisas que eu e você jamais vamos ver. O céu que desce o maná, a rocha que sai água, o mar vermelho que se abre. Humildade de coração. Quando você olha, por exemplo, a vida de Gideão, ele está malhando o trigo no lagar. Os inimigos, os midianitas, estão saqueando tudo. Há uma desordem. E o Gideão está ali com medo e Deus aparece para ele. E Deus fala, varão valoroso. E Deus dá a missão para Gideão como juiz. E ele diz, Senhor, eu não posso. Quem sou eu? Eu sou o menor da minha família e das tribos de Israel. A minha tribo é a menor. Quem sou eu? Ele se humilha. E por conta disso, Deus levanta Gideão. Você sabe que Gideão venceu a guerra, mandando para casa mais de 21 mil soldados. Só com 300 ele venceu a guerra. Porque a guerra não era a guerra do Gideão. A guerra era a guerra de Deus. Da mesma forma eu e você. A tua luta, a tua guerra não é a sua guerra. A tua luta e a tua guerra é a guerra do Deus Todo-Poderoso. E com Deus nós vencemos batalhas, como diz o Salmo. Humilde. Ser humilde de espírito é diferente de ser cheio de orgulho. Os orgulhosos não dependem de ninguém e nem de Deus, a não ser eles próprios. No alto da sua sabedoria profana, eles levantam o seu orgulho e dizem, eu não preciso de ninguém. Até mesmo de Deus. Eu faço tudo com o braço da minha força, com a inteligência cognitiva que eu tenho, que eu aprendi nos bancos de universidade. Eu não dependo de ninguém. Tudo que eu tenho é porque eu lutei. Tudo que eu tenho é porque eu suei. Tudo que eu tenho é porque eu ralei. E não sei o que é. E tal. Não. Os orgulhosos. É um problema sério. Por quê?
Porque a Bíblia fala para mim e para você que Deus condena os orgulhosos e os soberbos. Se você tem alguma pinta de orgulho ou de soberbo no seu coração, nesta noite, confessa a Deus, larga e vai andar pelo caminho da humildade, da dependência de Deus. Olha só o que a Bíblia fala. Tiago, na sua epístola, capítulo 4, verso 6, ele diz assim: Deus resiste aos soberbos, os orgulhosos, ao passo que Ele dá graça aos humildes. Sabe por que Adão foi expulso do paraíso? Não foi só porque ele desobedeceu a Deus ou um pecado epistemológico. Ele foi orgulhoso, tanto ele como Eva, de não ser humilde em confiar na palavra que Deus entregou para eles. O orgulho de querer ser, porque a proposta do Satã, incorporado na serpente, foi que eles seriam igual a Deus. Olha só que loucura! E aquilo traz o quê? Uma espécie de orgulho. E aí eles desobedecem a ordem claríssima de Deus em Gênesis. Por conta disso, eles são expulsos do jardim do Éden. Por conta disso, até hoje eu e você sofremos com o pecado edêmico de Adão. Por conta disso, você já percebe que no capítulo 4 já há um assassinato de irmão com irmão. O Caim matou Abel, orgulhoso também. Quando Deus pergunta para Caim: ô Caim, onde é que está o teu irmão? E lá sei eu de meu irmão, por acaso eu sou tutor do meu irmão? Ele falou isso para Deus. Um orgulho pulsante. Terrível. Por exemplo, Deus julgou aquela geração que no capítulo 11 de Gênesis ergueu uma torre. A palavra de Deus era clara: crescei, multiplicai e se espalhem e enche toda a terra que Deus criou. O que eles fizeram? Não ouviram. Orgulho. Orgulho é uma desgraça. O crente que é orgulhoso é um problema sério, coitado. Deus está com a mão assim sobre a vida dele. Ele patina e não sai do lugar. Não vai sair mesmo, enquanto ele não se arrepender. Então o que eles fizeram? Eles ergueram uma torre e foram levantando essa torre. O texto diz para nós que eles queriam levar essa torre até o céu. Uma loucura. Então a Bíblia diz que a Trindade se reúne e disse: desçamos. Está ali, Trindade, desçamos. Não é singular, plural. Desçamos. Deus não está falando para anjo, obviamente. Deus não está falando para o Gabriel. Ali a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Desçamos e vamos confundir as suas línguas. Por isso, Torre de Babel. Por isso, um problema linguístico até hoje a gente tem. Por causa do orgulho humano, que não ouviu e não obedeceu à voz de Deus, que deixou o seu coração falar. A nossa natureza é pecaminosa. O orgulho está aí dentro da gente. Nós temos que drenar ele. Como é que eu dreno o meu orgulho? Como é que eu dreno essa podridão? Pela cruz de Cristo. Só. Quer ver outro exemplo? O Nabucodonosor. Daniel. Nabucodonosor tinha o maior império. Ele destruiu Jerusalém, trouxe os melhores para a Babilônia. E teve um momento da sua vida que ele se orgulhou, tipo assim: tá vendo tudo aí? Tudo é meu. Tudo isso aqui eu conquistei. E aí veio a palavra de Deus para Nabucodonosor: tu vai comer capim, Nabucodonosor. O Nabucodonosor, ele comeu literalmente capim. Os pelos começaram a crescer igual animal. As unhas dele igual de águia. Ele ficou doido. Até ele reconhecer que quem é dono de toda essa jossa aqui, de quem é soberano,
de quem tem a última palavra, de quem manda de fato, é Deus. Até ele reconhecer, ele continuou lá. Quando ele reconheceu que Deus é o Deus Todo-Poderoso, então Deus livrou Nabucodonosor. No Novo Testamento tem uma passagem assim. Quando você abre Atos capítulo 12, você vai ver lá um personagem chamado Herodes. E Herodes, no alto do seu orgulho, a Bíblia diz, Herodes, não deu glória a Deus. E por conta disso, ele morreu comido de bichado. Ele não deu glória a Deus. O orgulho dele o matou. Presta atenção no que Deus está falando para você, irmão. Você, pai, que é orgulhoso, marido que é orgulhoso, que a última palavra tem que ser sua. Você, irmã, que é orgulhosa, no lar, no trânsito, no serviço, em qualquer lugar, na igreja. Presta atenção no que Deus está falando. Você, jovem que está aqui, que a mãe fala uma coisa e você fala duas atrás. Vai lavar louça, porque eu trabalho a semana inteira, porque eu estou cansado, porque não sei o que, porque eu não sei o que, eu não vou lá, porque eu estou trabalhando a semana inteira, ela quer que eu lave a louça, e eu não faço. Orgulho. O que custa lavar 3 pratinhos? Que bom que você tem prato para lavar. É sinônimo que a comida está na mesa. Tem gente que não tem nem prato para lavar, porque não tem comida na mesa. 800 milhões de pessoas não tem comida na mesa. No mundo. É quase 1 bi. É muita gente. O apóstolo Pedro também diz, Deus se opõe aos soberbos. Então Jesus aqui chega para nós, o primeiro degrau que eu tenho que subir do sermão da montanha, e nas bem-aventuranças, qual é o corredor? Humildade. Sem esse corredor você não consegue chegar no final. Bem-aventurados os humildes de espírito, disse Jesus. Quando você vai, por exemplo, Crônicas, todo mundo conhece essa passagem. É uma passagem que a gente canta, mas a gente deve viver também. Crônica diz, se o meu povo, quem é povo de Deus aqui, levanta a mão. Levanta a mão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, se humilhar. Por que Deus está falando isso? Porque Israel se orgulhou. E por isso foi para o cativeiro. E por isso muita gente morreu. E por isso que a dinastia foi quebrada. Por causa do orgulho. Então Deus vem, através desse texto de Salomão, mostrar um GPS, um mapa de bênção para mim e para você, dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e quem é humilde, busca o Senhor, quem é humilde se converte dos seus maus caminhos, quem é humilde, Deus então, eu ouvirei, eu vou ouvir quem? Os humildes. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como eu falei, o orgulho é o câncer dos crentes, da igreja. É a doença seríssima, onde a gente não recebe o favor divino. Os humildes de coração não se consideram melhor do que o outro. Ele depende de Deus para tudo. Quando Jesus está saindo de Jericó, a Bíblia diz que tinha um homem lá chamado Bartimeu. Bartimeu não é nome. Ele nem nome tinha. Bartimeu é uma palavra que diz, ele é filho de Timeu. Mas ele não tem nome. Bartimeu, filho de Timeu. Quando esse homem, Bartimeu, ele ouve, porque ele é cego, o tropel do que está acontecendo nas redondezas ali, talvez ele pergunte, o que está acontecendo aí? Aí alguém disse, é Jesus Cristo que está aí. Quando ele ouve que é Jesus Cristo, ele começa, com um coração humilde, a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Os orgulhosos, que eram os discípulos, falaram: cala a boca, Bartimeu. Quietinho. E ele, com mais entonação, com mais humildade, gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa voz de Bartimeu, esse grito da alma, essa humildade de Bartimeu, entra nos ouvidos santos de Jesus. Ele para. Jesus para tudo. Jesus disse: vai e chama ele. Chamaram o Bartimeu, ele deu um salto, deixou a capa dele, que protegia, enfim, um monte de coisa. Ele vem e Jesus pergunta para Bartimeu, olha só a humildade de Bartimeu. Jesus pergunta para ele: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele poderia pedir várias coisas que não tinham nada a ver com a realidade dele, como um monte de crente usa a oração para pedir um monte de coisa para Deus que não tem nada a ver com a realidade dele. Ele não é pontual na oração, muitos crentes, e por isso que a oração não é respondida. O Bartimeu, ele era humilde. Quando Jesus pergunta para ele assim: ó, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Eu quero ver. Jesus disse: queres ver? Então vê. E automaticamente o Bartimeu começou a ver. Só vê Jesus, só contempla a glória de Deus, só vê as maravilhas do Senhor quem tem um coração humilde. Você pode sentar todo domingo aqui nessa igreja. Nós estamos chegando no final do ano. Você pode vir e sair. Se você, o ano inteiro, esteve aqui com o seu coração orgulhoso, com o seu coração soberbo, infelizmente, o que eu digo para você é que você não alcançou o favor de Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas exalta aqueles que têm um coração humilde. Aqueles que oram a oração que Jesus Cristo nos ensinou em João 15. Jesus disse assim: sem mim, vocês não podem fazer nada. Tem que humilhar, tem que se humilhar. Ah, mas eu tenho um carro do ano. Ah, mas eu passo o cartão lá. Agora não sei passar cartão. Aqui mesmo no seu celular você já vê a sua conta bancária. A minha conta bancária está cheia. Ah, eu abro a geladeira da minha casa lá. Tem todo tipo de carne. Ah, eu abro não sei o quê. Eu estou bem. Ah, é? Você vai por esse caminho? Tem certeza? Jesus Cristo falou isso para aquele homem. Lucas fala que ele sentou e disse: olha só os meus celeiros. Olha como eu conquistei tudo isso. Eu estou rico. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de nada. Jesus falou e disse: louco. E se nessa noite pedir a tua alma, como vai ser? O orgulho, disse Agostinho, transformou anjos em demônios. Você sabe que não tinha classe de demônios. Demônios foi a queda. Existia anjos. Até que houve uma rebelião. Por que a rebelião? Orgulho. Então, se nós temos um coração humilde, Deus nos ajuda. Por exemplo, deixa eu ver que hora é aqui. Eu ainda tenho a segunda bem-aventurança para falar. Eu não falei, bem-aventurados que choram. Eu estou aqui só no humilde. Mas, por exemplo, Jesus falou uma coisa interessante. Mateus 11, 28. Sobre a humildade. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Todos, vinde a mim. E eu vos aliviarei. Se você vir, se você for humilde, se você vir, é um convite que ele está falando. Ele não está pegando você pelo pescoço e trazendo. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, não é pastor, não é papa, não é líder religioso, não é ninguém que alivia a alma humana. Pelo contrário, todos nós precisamos também desse convite. Quem alivia a alma humana é Cristo. Então ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde. O que ele ensina
Bem-aventurado os humildes, em Mateus 5. Ele coloca em prática, em Mateus 11. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Na sua casa, eu não vou ler que o tempo já estourou, mas na sua casa, lê Filipenses, capítulo 2, do 5 a 11. É um texto fantástico para analisar. Quando a gente olha do ponto de vista da humildade, ele se humilhou, diz o texto, assumindo a forma humana, a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte de cruz. Está falando de Jesus, que ele se esvaziou. Dá para a gente entrar nesse texto aqui, trabalhar bem esse texto. Mas você lê lá na sua casa. Então, os humildes de espírito, Jesus falou, o que eles vão obter? Eles vão herdar o reino de Deus. Basileia teus teus. Aqui Mateus não usa reino de Deus, ele usa reino dos céus, porque os judeus não falavam a palavra Deus, por reverência. Então Mateus segue os passos daqui da comunidade mateana. Então ele diz o reino dos céus, mas é a mesma coisa, reino de Deus e reino dos céus é igual. Então nós vamos, quem é humilde de coração, ele vai herdar o reino de Deus. Jesus nos ensinou nós orarmos para que esse reino venha no Pai Nosso. Venha o teu reino. O Basileia, a autoridade de Deus. Jesus também nos ensinou a orar dizendo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescidas. É verdade que aqui Jesus também está falando para nós do reino escatológico, do reino apocalíptico, do reino que vai vir também, do reino que nós estamos esperando, dessa bendita segunda vinda de Jesus, que vai nos levar para o céu, na bendita esperança. Você crê nisso, irmãos? A bendita esperança do reino. Eu encerro aqui, deixa eu ver, quanto tempo que eu tenho? Vou pegar mais 5 minutos. Eu encerro aqui com a outra bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A ideia do chorar aqui é de sentir uma profunda tristeza. Nossa geração é considerada a geração dos olhos secos. A gente não chora mais pelo nosso pecado, pela dor do outro. A ideia aqui é tocar em nós e fazer eu e você olhar para a Bíblia e ter um coração quebrantado. Por quê? Porque a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é quando ela fica insensível diante da dor do outro, do pecado do outro, do sofrimento do outro. Não é comigo, não estou nem aí. Você está insensível, você não chora, você não se quebranta. A pior coisa que tem na nossa geração é quando é uma geração de olhos secos, quando o seu coração está duro. Você não sente a dor do outro, o pecado do outro. Essa geração que está sendo despedaçada pelo pecado. Despedaçada, a gente olha na televisão, olha no celular, vê uma geração despedaçada de todos os ângulos, de todas as facetas, pelo pecado. Por isso o sofrimento, por isso a dor, por isso as mães que choram. O filho se perdeu na droga, por isso o grito da alma, por conta do pecado. Quando a gente é indiferente, Jesus Cristo então nos ensina, bem-aventurados que choram. Todos nós aqui passamos pela dor. Todos nós aqui passamos pela perda, tristeza e angústia. A Tamires, que estava aqui, acho que eles estão ali atrás, daqui a pouco chega aqui, está cantando aqui. Ela deu um testemunho quarta-feira aqui, todo mundo aqui ficou com o coração quebrado. Como é que Deus trabalhou na vida dela até a morte da sua filha. O processo de Deus requer lágrima, dor, sofrimento.
Todos nós passamos por dor, tristeza, angústia. Diante das lutas que nos cercam, temos que confiar em Deus. Porque Deus é que consola. Não sei como é que você chegou aqui, como é que está o seu coração. Às vezes a vida nos machuca, nos faz chorar. Agora mesmo, tem muita gente chorando por conta de doença, por conta de desemprego, pelo filho que se perdeu nesse mundo vil, por uma tristeza que corta o coração, por uma depressão, uma ansiedade que fere a alma, por sua família que está desfuncional e não mais funcional, ninguém se entende mais, uma brigaçada, uma confusãozada, é um inferno aquele negócio. Tem muita gente hoje sofrendo por conta desse pecado familiar, por conta do pecado de decisões que tomou errada. A Bíblia diz que Agar chorou quando foi dispensada por Abraão naquele deserto, acabou a água, ela botou o filho dela assim e saiu, e diz a Bíblia, Agar chorou. É o choro de muitas mães. É o choro de muita gente. É o choro da dor. Agar chorou. A Bíblia diz que Jeremias chorou quando viu toda aquela destruição por conta do pecado, ele chora. A Bíblia diz que Timóteo chorou. Paulo falou, Timóteo, eu lembro das tuas lágrimas, Timóteo. Eu lembro como você chorava. Continua firme, Timóteo. Ele escreve para Timóteo permanecer firme. A Bíblia diz que Pedro chorou quando ele negou Jesus por conta do pecado. A Bíblia diz que Jesus está saindo do interrogatório, já era de madrugada. Ele está indo para o outro e ele encontra Pedro. Só quem fala isso é Lucas. Ele não fala nada para Pedro. Ele está saindo, o olhar de Pedro cruza com o olhar de Jesus. E Jesus olha para Pedro, diz a Bíblia. E quando Jesus olha para Pedro, a Bíblia diz que Pedro, ele desabou a chorar. Ele se arrepende, porque ele tinha negado Jesus. Ele tinha negado tudo que ele viu, milagre, andar sobre as águas, ressuscitar mortos, transformação de tanta coisa. Ele negou tudo. E Jesus não cobrou nada de Pedro, Jesus só olhou. Mas o olhar de Jesus foi um olhar pedagógico. E o Pedro, diz a Bíblia, em Lucas, ele chorou. Se arrependeu, um chube, uma mudança. E chorou. Paulo também chorou. Jesus também chorou. Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Jesus chorou pela cidade de Jerusalém. Oh, Jerusalém, você vai ser destruída, Jerusalém. Jesus chorou. Jesus chorou no Getsemane. Hebreus 5:7 diz que ele derramou lágrimas e mais lágrimas. Está em Hebreus 5:7. Lê na sua Bíblia. Ele chorou. Muita gente chorando. Dr. Pentecostes, ele falou uma coisa interessante. Ele disse que devemos apresentar a Deus as nossas necessidades. Você que está aqui. Desespero, ansiedade, pecado, tristeza, medo, desânimo, etc. Nosso Deus é o Deus de toda a consolação, diz a Bíblia. Jesus Cristo é o Consolador. Você crê nisso? O Espírito Santo é o Consolador. Profeta Isaías, ele diz, consolai, consolai o meu povo. Deus é o Deus que consola. Eu acabo com o Salmo 30, verso 5. É um salmo para mim e para você que diz assim, o choro pode durar uma noite. Não tem como você escapar do sofrimento, do choro, da dor. O choro pode durar uma noite. Mas tem uma esperança. O salmista não acaba com o choro. O salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem pela manhã. É esse Jesus que está conosco todos os dias. É esse Jesus que nos ajuda. Apocalipse diz uma coisa interessante, está falando de um ponto para frente, por isso Apocalipse de uma escatologia. Ele diz assim, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aleluia. Feche seus olhos um pouquinho.
Olha para dentro do seu coração, de fato. Vê se tem algum orgulho aí. Olha para dentro do seu coração e saia nessa noite aqui dizendo: Senhor, eu dependo de Ti para tudo. Para trabalhar, para comer, para educar meu filho, para amar minha esposa, meu esposo, para educar os meus filhos, para ser patrão, para ser empregado, para ser um bom crente. Eu dependo exclusivamente de Ti. Humildade é depender totalmente de Deus. E talvez você está chorando, é um choro aí, mas existe um consolador aqui. Você que entrou aqui, quero dizer para você, existe um Deus que te consola, que enxuga as suas lágrimas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor, Isaías 40. É o Paráclitos, o Deus que consola. Feche seus olhos. Coloca sua mão na altura do coração. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, mas nós vamos ouvir essa canção. E eu queria que você orasse, falasse: Deus, realmente, às vezes eu sou muito orgulhoso, realmente às vezes eu sou muito duro. Me ensina nessa escola de Cristo a viver uma vida humilde na minha casa, com a minha família, com os meus amigos, enfim. Senhor, eu estou passando pelo cadinho da dor, do sofrimento, Senhor, talvez de um pecado, de qualquer coisa. Eu estou chorando, lágrimas, mas o Senhor é o Deus que consola. Me ajuda nessa noite, e Deus vai te ajudar. Você que está lá atrás, aqui no meio, aqui na frente, Deus Todo-Poderoso está aqui neste lugar. É o Deus que te ama, por isso te trouxe. É o Deus que não quer que eu e você sejamos como Nabucodonosor, orgulhosos ao ponto de comer capim. Não, é o Deus que é o Deus que nos chama para ser humilde, como foi Moisés. Disse: eu não tenho condição de ir. Deus levantou aquele homem. Aleluia. Louvado seja o Senhor.